A gente é muito apaixonado pelas distâncias, né? As distâncias são organizadoras da realidade social brasileira. Perfeito. E a gente não precisava disso, porque não dá para viver numa democracia ou numa nação, ou algo que se pretende ser uma nação, tão apaixonado assim pelas distâncias, né? Em todas as medidas. As distâncias do terminal do aeroporto, né? Eu adoro quando a gente vai aí no Terminal 3 de Guarulhos. A fila VIP tem fila, né? O sala VIP tem fila. Porque o fulano que tem dinheiro para pagar um restaurante dentro do Terminal 3, ele olha para a fila e acha que é melhor estar na fila dos VIPs do que estar sentado como um Hélio qualquer no restaurante. A gente gosta tanto que tem terminal, né? Agora, específico para isso. Tem fila em área VIP de shopping center. De shopping center. A gente pode ter vaga lá disponível. O fulano quer ir pro valet. Ele vai pro valet e tem fila. Tem fila. Ele não enfrentaria fila na área, mas ali tem. É a necessidade. Agora, essa paixão pela distância, o que o antropólogo nos diz disso? De onde vem essa paixão pela distância? É óbvio que vem do passado escravocrata da sociedade brasileira, né? A gente foi treinado a acreditar, né, que existiam dois tipos de gente aqui e que um determinado tipo de gente devia ser mantido à distância. E um outro determinado tipo de gente que você admira tem que ser trazido o mais próximo possível de você, para você sim dar certo na vida. Então esse mecanismo, ele ainda opera a sociedade brasileira. A gente está sempre afastando gente que a gente não acha que é como a gente, e a gente está sempre buscando para ter muito perto gente que a gente acredita que vale a pena a gente estar junto. E não à toa eu conto aí que tem dois afetos que são organizadores da sociedade brasileira. O medo e a inveja. O medo em relação aos de baixo, né? Toda vez que há uma aproximação por conta de política pública ou mesmo, né, de transformação da vida cultural, que um de baixo se aproxima de você, a gente é tomado por um medo. Então a gente levanta o muro, blinda vidro, levanta a grade, contrata seguranças, diz que tal lugar não serve mais pra gente. Arma uma guerra cultural porque tem muito preto em aeroporto. Arma uma guerra cultural, né? Derruba presidente, faz tudo. Porque isso é muito central, assim. Então, não tem nenhum problema. E aí o trabalho do Pedro de Souza, né, no História da Desigualdade, que foi duplo jabutizável, né? O cara ganhou 2 jabutis no mesmo ano. Ele é fundamental, que ele vai dizer, olha, quando os pobres melhoram de vida e os ricos melhoram também, na mesma medida ou mais, não tem nenhum problema. Tudo segue igual, a sociedade brasileira segue em paz. Porque a distância está... A distância está mantida. Se o Jardim Europa melhorar na mesma velocidade, assim, que a Coab melhorar, assim, tá tudo bem. Não tem nenhum problema, a Coab pode melhorar, estamos juntos com a Coab. O problema é quando um lado melhora demais e o outro... chega perto do Jardim Europa. E aí a sociedade brasileira, ela se insufla. Em vários momentos da história isso aconteceu. Como pobre chegou no aeroporto e a partir daí você teve uma revolta. Sim, virou rodoviária. Virou rodoviária. O famoso, o aeroporto virou rodoviária, avião virou rodoviária. E a mesma coisa a gente está vendo agora na universidade pública, né? Eu não sei o Vard, mas eu e você somos fruto da universidade pública. Sim, eu também. O Vard também. E assim, o que a gente vê na elite de São Paulo hoje é uma ideia de que é melhor que a USP não serve mais. Então, todo mundo toma como premissa básica o fato de que teu filho vai sair com o IB, que é esse bacharelado internacional, que vai permitir ele pleitear, estudar em qualquer universidade fora. Mesmo que seja na universidade do interior da Flórida. Isso. Então é melhor... Muito inferior à USP, muito inferior à USP, não interessa. Mas por quê? Porque as distâncias permitiram aproximações com a política de cotas, ProUni, sei lá mais o quê, que permitiu contatos que a gente não quer ter. E me coloco nesse lugar também, né? Assim, só para dizer aqui que eu não sou alecrim dourado, não, né? O fascínio, né, de uma certa classe média alta progressista, com as pulseirinhas dos eventos, quem é VIP, quem é VIPinho, né? Ou o benefício que vão te dar, é um reflexo claro dessa gestão de fronteiras para afastar aquele tipo de gente que a gente acha que é menor do que a gente... para que não chegue perto mesmo. Agora, tem um outro movimento que é maravilhoso, né? Que pra cima é inveja, né? A gente inveja o rico, né? É inveja. E é humano. E é humano, assim. É humano e é brasileiro. Porque num modelo de sociedade onde a comparação é a regra, tá todo mundo se comparando com o outro a todo momento, você tá de olho no de cima se comparando. Eu tava, esses dias, o Profissão Repórter fez um programa sobre super ricos. Sim. E aí eles estavam mostrando um fascínio que tem aqui em São Paulo, numa avenida, de pessoas de classe média ou média baixa que sentam na avenida para ver carro importado passar. Sim, no Jardim Europa, na Avenida Europa. Na Avenida Europa. Então fulano senta lá,
pra ficar vendo o carro passar. E aí o fulano... tem as concessionárias também. As pessoas... E o fulano, que é dono do carro, sai da casa dele. Pra mostrar o carro. Pra mostrar o carro. E vejam o carro rico que eu tenho, vejam quanto dinheiro eu ganhei, vejam isso. Isso eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. E aí por quê? Porque a inveja é motor do Brasil, né? A gente tá sempre querendo algo que o outro tem, pra poder o outro, na medida que eu tenho também, decidir que ele precisa de outra coisa, que o rico dele, preferido, comprou. Então isso é fundamental para entender a sociedade brasileira. E as distâncias estão aí a todo momento. A novela fazia isso um pouco, né? A novela tinha um papel importantíssimo. A novela trazia um universo inexpugnável das famílias ricas para a classe média, né? Total. Sobretudo as grandes novelas da Globo traziam aqueles costumes arejados, aqueles costumes modernos, aqueles costumes avançados. Eu me lembro de ser um jovem, um garoto da classe média, olhando para as novelas, assim, é assim que vivem os ricos? Eu também, né? Eu me lembro, eu queria ter refrigerante, porque chegavam nas novelas, eles perguntavam, você quer beber alguma coisa? Um refrigerante, um uísque? E eu dizia, quando eu for rico, eu vou ter refrigerante. Minha mãe dizia que refrigerante era só final de semana, porque a gente era criança. Eu falei, quando eu for rico, eu vou ter refrigerante em casa. Mas olha que interessante que você está dizendo, as novelas foram fundamentais na concepção ou na invenção da nossa diferença de classe no Brasil, porque elas deram pra gente a percepção de que o rico é aquele que tem supérfluos. Igual as blogueiras fazem hoje, as novelas fizeram, assim, Odete Roitman nos anos 80 fazia isso, assim, né? Que era a percepção de que o rico é aquele que vive com muito mais do que precisa. E ao mesmo tempo eu quero viver essa vida. E então, hoje, a gente não consegue se ver como rico, porque quando você olha para sua própria vida, você imagina que tem tudo aquilo que precisa e que teu vizinho que tem o dobro de você, esse sim vive com supérfluo. E por conta disso ele é rico. E olha que doido isso. Isso é tão impressionante que não adianta os estatísticos virem aqui dizer, olha, se você ganha de salário mais de 28 mil reais em São Paulo e tem um patrimônio acima de 4,6 milhões, tudo junto, todo o dinheiro que você juntou ao longo da vida, você pode ser considerado rico. No Maranhão é 11 mil reais, né? Porque a regionalidade impacta pra caramba. Mas aí a gente olha pra essa pessoa e fala, cara, você é rico. A pessoa diz, não, eu não. Qualquer pessoa que mora num bairro da Zona Oeste de São Paulo, num apartamento com alguma metragem satisfatória, assim, né, pros padrões da classe média brasileira, pode se enquadrar aí. E aí, essas pessoas estão defendendo a taxação dos ricos. Mas elas têm certeza que elas não vão ser taxadas. Mas elas são ricas. E olha a loucura. Para você fazer parte dos super ricos no Brasil, que é o 0,01%, você precisa ter renda mensal acima de 95 mil reais por mês e um patrimônio acima de 20 milhões. Essas pessoas também não se consideram ricas. Eu me lembro bem que no outro dia... Mas comparativamente aos ricos que há no Brasil, elas não são. É verdade. Mas se elas são 0,01, elas são. Só para te contar um negócio assim, esse 0,01% são 20 mil pessoas no Brasil. Não, tudo bem, Michel, mas você para pensar o seguinte, ser rico no Brasil é diferente de ser rico em Londres, por exemplo. Certo? Basicamente é 1 para 7,5. Ao mesmo tempo, a gente acha que as coisas... Como nós tivemos uma profunda desindustrialização no Brasil nos últimos 20, 30 anos, uma coisa é o preço dos alimentos, outra coisa é o preço das coisas que os ricos consomem. Então, você tem apartamentos na cidade de São Paulo que custa 50, 60, 70 milhões de reais. O negócio fala assim, o cara vai pagar 10 milhões de dólares num apartamento. É uma coisa de maluco. Mas tem, né? E você tem mercado para isso. Você vê os bairros chamados nobres de São Paulo numa corrida desenfreada de verticalização. A cidade está sendo destruída. Por quê? Porque tem mercado para isso. Quando a gente fala é um número pequeno, comparado com o tamanho da população do Brasil. As dimensões continentais e maiúsculas do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é um número grande de segmentações da riqueza e da riqueza extrema e do princípio da riqueza. Há uma distância entre o princípio da riqueza e da riqueza extrema. Mas olha, como é que o pessoal chega nessa conta, tá? Eles enfileiram a pessoa que ganha mais dinheiro nesse país e até a mais pobre, tá? E aí, quando olham pro meioca desse negócio, falam, isso aqui é a renda média. Certo. Quem tá daqui pra cá é rico, quem tá daqui pra cá é pobre.
Então a comparação é sempre relacionada ao nosso contexto, né? E eu tava contando isso, que eu acho que você vai me entender. É engraçado que no outro dia, com o executivo, ele me dizia, eu sou a favor da taxação dos ricos. E aí eu dizia, acho que faz sentido, né? Acho que é um imposto que é importante para a sociedade brasileira. E ele dizia, mas esse negócio do governo de taxar a gente que ganha mais de 100 mil por mês, eu acho um absurdo. Eu tô pagando financiamento imobiliário. Eu não sou rico. Ele tá falando de outro cara. Ele tá falando de outro. Mas se a gente chegando de 200, chegando de 1 milhão por mês, a gente sempre olha que vai para um outro que a gente acha que esse sim é o passível de ser taxado. E aí ninguém é taxado. Né? Ninguém é taxado. Então, o debate, eu acho super interessante do imposto, é que ele vai, de algum modo, criar uma linha, onde no Brasil a gente não foi capaz de inventar essa linha. Então a gente vai dizer, olha, tem algum tipo de gente aqui que tem a sociedade brasileira decidiu que essa pessoa é rica e por conta disso ela precisa pagar um imposto que o fulano que tá no ônibus agora voltando para casa não vai precisar pagar. Acho que isso vai ser pedagógico para a sociedade brasileira em alguma medida. Muito. Até porque quando você pega a taxação para quem ganha, a isenção para quem ganha até 5 mil, e quando você vai pegar o número de pessoas atingidas, primeiro é um número gigantesco, sim, mas que só não é maior porque o grande número não está nos 5 mil, ele não ganha. Na verdade, para ele não vai mudar porque ele já era isento, porque ele não ganhava aquilo. É uma coisa assim, e a hora que você vai taxar quem ganha acima de 50 mil até 100 mil, pega 140 mil pessoas. Assim, é um negócio brutal. E aí sim, aí você tem esses extremos de riqueza. Você tem gradações, né? Você tem gradações. Agora, ótimo ponto. Eu falei pro Vard o número errado, assim. O 0,01% são 200 mil pessoas no Brasil e 1% são 2 milhões de pessoas no Brasil. Então, pouca gente. Pouca gente. Porra. Faz muito estrago. Faz muito estrago. Mas assim, veja... Outra coisa que acho que é importante, que talvez você concorde ou não, e seja objeto do teu estudo, é o seguinte, é a volatilidade da riqueza ou da pobreza no Brasil. Porque o Brasil ainda é um país em que as camadas superiores são permeáveis. Né? Você tem muita riqueza no centro-oeste, no norte, não é só nas grandes capitais. O agronegócio, a pujança do agronegócio. Então você consegue ficar rico no Brasil, tem muita gente... Roubou uma pergunta minha. Perdão. Mas, ao mesmo tempo, a riqueza também é instável. Tanta gente rica que eu, no meu tempo de vida, vi rico e virar pobre. Tem mais medo de deixar de ser rico no Brasil do que em outros lugares? O medo principal da sociedade brasileira inteira é ficar pobre. Inclusive dos pobres. Porque você está falando do seu pobre relacional, né? Claro. Porque pobre e rico... Isso é muito interessante. Isso aí. Todo pobre tem seu pobre, todo pobre tem seu rico. Isso. E a gente também tem o nosso pobre que não é pobre, certamente no nosso caso. Mas tem o nosso rico que é rico. Então, esse é o principal medo da sociedade brasileira. Porque o pobre... o sistema de diferenciação no Brasil, ao contrário do que pensam os economistas, ele não se dá só para o renda. Ele se dá para um negócio que eu chamo no livro de padrão de vida. Isso. O que é o padrão de vida? É uma conjunção do dinheiro e das coisas. Então você não pode ter só dinheiro e não ter coisa, você não pode só ter coisa e não ter dinheiro. Você tem que equilibrar essas duas coisas para poder ter algum lugar. Os pobres são aqueles que, ao nosso ver, não tem nem o dinheiro e nem as coisas. Então, todo mundo morre de medo de ser pobre, porque a vida do pobre é duríssima mesmo. E é do seu pobre, de novo, né? Não é do pobre estatístico, é do seu pobre. A gente tem muita dó de ficar pobre. Agora... Eu acho, esse mito de que a ascensão social no Brasil, ela é uma verdade, não é mais assim como a gente imaginava, né? Não. O Michael França mostra muito isso nesse livro, assim, que a mobilidade, ela é mais um mito ou é mais uma crença que a gente gosta de ter para poder acordar todo dia e se sentir motivado para trabalhar, ou jogar na bet, ou jogar na loto, ou fazer uma fezinho no bicho, ou ir na igreja imaginando que... Eu digo isso, bicho, porque às vezes eu vejo gente ficando rica que nunca foi rica. Às vezes não, sempre. Né? Ainda mais Com o aparecimento dessas novas tendências de mercado, com esses novos nichos empresariais. Tem gente muito criativa no Brasil. Mas ainda é exceção. Mas o que eu queria chegar... Eu não tenho os números. Agora, o que eu queria chegar é por que eu acho que a riqueza também é tão estável para além das questões macroeconômicas do Brasil e toda essa dificuldade que a gente enfrenta aqui num país que a economia dá 2 passos para frente
21 para trás, né? É que a maneira como a gente performa a riqueza. Porque para ser rico aqui tem que poupar pouco. Porque o rico, ele precisa comprar tanta coisa que ele acaba não guardando dinheiro para poder sustentar esses solavancos da economia. Vive muito além das suas possibilidades também, né? E precisa, porque senão não conquista tudo. Você conhece melhor do que eu isso? Vamos olhar a carreira de um executivo médio, assim. Olha, eu vi inúmeros casos ao longo da vida, ser mais do que eu até. O fulano, ele vira diretor da firma. E aí, primeira coisa, ele pega aquele salário, um bom salário, olhando para a sociedade brasileira, mas ele, na mesma hora, já muda para um apartamento, já compra um carro... Ele não pode vestir mais as mesmas roupas. Já não pode vestir as mesmas roupas, nem janta no mesmo lugar. Aí ele consegue virar vice-presidente daquela empresa. Aí o carro tem que ser melhor ainda, ele compra já uma casa de veraneio num condomínio metido a besta, os filhos vão estudar a escola inglesa, ele só anda de classe executiva e não sei o quê. Escravização. O custo fica infinitamente mais alto. Quando ele chega perto dos 60... a poupança não acompanha. Só que para ele se manter naquele lugar, ele precisa inventar esse mise-en-scène. Senão fulano fala, você viu? Quem nunca ouviu essa conversa? Fulano virou diretor aqui, né? Nem parece. Nem parece. Como é que é? Como se diz na minha terra? Com essa roupa de mendigo? Continua vindo de metrô pro trabalho. Fulano tem que ter algum cuidado. Ele não vai com a bicicleta do francês chique. Não. E ele... Aí, o que acontece? O fulano vai lá. Só que ele chega no limite... do mercado de trabalho, da força produtiva dele. Depois ele tem uma que é por volta dos 60 e poucos anos. Ali que boa parte das empresas combinam com seus executivos que é hora de sair. Não guardou porra nenhuma. E o cara não guardou. Não tem mais nada. E o cara não guardou. Ele tá cheio de coisa. Ele não guardou. Só que ele acredita que ele é aposentado com o vigor que ele ainda tem, ele vai poder voltar pro game. Aí ele monta uma consultoria. E o resto do dinheiro dele, ele mantém o mise-en-scène, ele investe nesse negócio que é a consultoria. E ele precisa construir essa imagem para ele continuar no game. Só que não vai vir. E aí o que acontece? Ele falha, né? E é muito interessante isso, assim. Olha para a classe média brasileira, todo mundo teve um bisavô nessa classe média branca da Zona Oeste. Um bisavô que quebrou. Todo mundo tem uma história de vovô era rico. E vovô era rico por conta desse mise-en-scène, do investimento, da baixa poupança dos brasileiros, mas por um outro elemento importante também, que na terceira geração já começa a aparecer um certo fastio do trabalho produtivo. E rico educa mal? Eu acho que os valores mudam, né? Então, na primeira e na segunda geração, sobretudo quando a gente vê os grupos familiares, tá meio que vaticinado o destino das novas gerações, que eles vão ter que assumir um posto naquela empresa que foi inventada. Na terceira geração, já começa a aparecer o primeiro intelectual. Né, o primeiro artista. Já pode ser antropólogo. Já vira antropólogo. Adorei. Aí a menina vira antropólogo. Começa com aquelas ideias estranhas. Isso é um clássico, né? Eu acho que você olha pra o departamento... Vai fazer humanas, porra! Vai fazer humanas. Ele começa a desandar. Mas você olha, por exemplo, para a formação das ciências sociais do Brasil, né, com exceção do Florestan Fernandes, ciências sociais brasileiras foram formadas por filhos da elite. Sim. Né? E o fato deles terem virado professores universitários jogaram eles nas camadas médias. Todos muito requintados, né? Com ótimas bibliotecas. Herança. E uma herança. Isso. Mas foi a entrada pesada nas camadas médias. Assim. Sim. Então, todo o investimento geracional foi dado na construção de um capital intelectual, mas que não virou capital econômico, né? Então, os filhos desses professores da primeira geração são pessoas das camadas médias, né? Mas herdeiros, né? De uma elite. O caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um exemplo neto claro. De general. Neto. É óbvio que ele conquistou divisas por conta do papel dele depois como palestrante, mas assim, se ele não tivesse tido esse destino, as próximas gerações seriam pessoas das camadas médias, né? As filhas, os netos, por conta da trajetória acadêmica dele, da Dona Rua.